Graça e paz a todos. Hoje nós estamos aqui para trazer mais um vídeo sobre a escatologia. Vamos estar trazendo sobre a grande tribulação. Trouxe nada mais, nada menos que o Ailton para falar sobre isso. Isso aí, de polêmica eu não gosto nadinha e nem de assunto de escatologia. Pois é. E como o irmão já falou, né? Sou o irmão Ailton, esse é o irmão Wellington e esse é o canal Através da Palavra. E solta a vinheta para nós começar o vídeo. Para começar, antes de tudo, nós precisamos saber o que é a grande tribulação. Então, Bíblia aberta, abra sua Bíblia aí também. E a grande tribulação é uma tribulação que a gente sabe muito bem o que é tribulação, né? Um período de dificuldade, relatado por Jesus que ia acontecer só uma vez e depois nunca mais ia acontecer. E aqui a gente vê que era um período de sofrimento e perseguição dos santos e juízo divino no mundo. É isso que vai acontecer na grande tribulação. Vai ser perseguição contra os santos, vai ser um período de sofrimento, porque Deus vai derramar praga, vai derramar ira dele na terra e divino sobre o mundo. Sim. E o texto tá mais ou menos aqui, ó, em Mateus 24. Jesus falando sobre isso, ele fala bem assim, ó, Mateus 24, versículo 21 em diante. Porque haverá, então, grande, na minha versão tá aflição, mas no texto original é a mesma palavra, tribulação, que é tríspes. Aqui também é aflição, que significa também tribulação, beleza? Então tá assim, ó. Porque haverá, então, grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Aqui é inegável que é a grande tribulação. Ele falou que nunca teve e depois nunca mais vai ter outra. Vai ser única essa daqui. Aí depois continua assim, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Ou seja, se não fosse por causa dos escolhidos, ninguém ia se salvar, pelo que Jesus está falando. Então, imagine o quão vai ser difícil esse período. Imagina. Cara. Vai ser complicado. Vai ser taças da ira de Deus sendo derramada, trombetas tocando, vai ter terremotos acontecendo, estrelas que caíram no céu, que a gente entende como fosse meteoros, né? Não tem como uma estrela cair no céu, né? A estrela já é maior que a Terra, então não dá. Então vai acontecer tudo isso. Vai acontecer tudo isso. Isso, e tá descrito lá em Apocalipse, tá anotado aqui na folha. Sim. Apocalipse 6 ao 18. Lá vai mostrar tudo que vai acontecer nesse período. E a gente não vai relatar muito, não vai aprofundar tanto, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas a gente vai gravar um vídeo sobre as trombetas, vai ser esse aqui, ó. Se você quiser acompanhar depois, fique à vontade. Mais conteúdo. Vai estar mais detalhado. E o que vai acontecer na grande tribulação? O que vai acontecer lá? Por que vai acontecer também essas coisas? Então, por causa que Deus ele quer exercer juízo sobre os ímpios. Sim. Ele vai derramar o juízo dele para que aquelas pessoas que não quer saber dele, que blasfema dele, se arrependam naquele período. Por isso as taças e as trombetas. Isso, ele vai derramar para que essas pessoas venham se arrepender, né? E para levar também o povo de Israel ao arrependimento, que está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10, e também para preparar a volta gloriosa do Senhor Jesus, para ele já chegar triunfando, já chegar mostrando quem ele é de verdade. E aí outra pergunta que fica, vai ter salvação nesse tempo? Será? E aí? Vai ter salvação? Vamos ver se vai ter salvação. Será? Apocalipse capítulo 7, do versículo 13 em diante, que vai dizer mais ou menos assim. Abre aí de novo. Não, na verdade, melhor ainda, eu vou ler, ó, Apocalipse 7, do versículo que fala logo do começo, né? Vou ler do versículo, calma aí, pessoal. Apocalipse 7, do versículo 9 em diante, que vai falar assim, ó. Depois dessas coisas eu olhei e vi uma grande multidão, a qual qual ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Agora eu vou ler o agora o versículo 13 em diante, que vai falar assim, ó. E um dos anciãos me falou, dizendo: este que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Ou seja, o João estava vendo ali uma grande multidão e ele não soube quem era, porque um que estava lá no céu, naquela visão também, perguntou para o João assim, um dos anciões, né, perguntou para o João: quem são esses aí? Aí o João falou: eu não sei, o senhor que sabe quem é esses aí. Aí ele vai e fala: esses são os que vieram da grande tribulação. Então, inegavelmente, vai ter salvação sim na grande tribulação. Agora, quando começa e quando termina? Vamos lá então. Quando começa e quando termina. A grande tribulação, ela começa ali com um auge do poder do anticristo. O anticristo é aquele que vai perseguir todo aquele que é cristão, todo aquele que é a imagem e semelhança de Cristo. O anticristo, ele vai seguir ele. E a tribulação começa no auge do seu poder. E vou já ler o texto aqui rapidinho. Daniel 7, 21, 22, vai falar assim, ó. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Quando está falando de chifre aqui, está relacionado a uma pessoa. Se ler o Daniel capítulo 7 inteiro, você vai ver uns monstros que aparecem, uns bichos, que depois o anjo interpreta para o Daniel, falando que os monstros, as bestas que aparecem lá, eram reinos, e os chifres que possuíam nelas, né, eram pessoas, eram reis, entendeu? Então um desses chifres aqui, que está fazendo guerra contra os santos, é o anticristo. É o que o irmão falou, no auge dele. No auge. Então nós vamos ver que no auge dele ele vai começar a perseguir a igreja e tudo aquilo que vai estar seguindo a Cristo. Isso mesmo. Então, e para outras pessoas vai estar perseguindo judeus e tal, que daqui a pouco nós vai falar sobre isso também. Beleza? E nós vamos também ver que ela termina quando Jesus volta, com a sua volta gloriosa. E vale a pena ler o texto. Vale a pena ler o texto. Mateus capítulo... Quer ler aí, irmãos? Tá aí, fácil. Não, Mateus 24. Abre aí junto conosco. Mateus 24, versículo 29 ao 30, que é onde nós usamos também, que é Jesus falando sobre o que acontece na grande tribulação. E nós vamos ver aqui que vai dizer assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Imagina essa cena. Imagina aquelas pessoas que falam que os crentes é doido, que é mentiroso, se deparar com uma cena dessa. Meu Deus do céu, imagina como é que vai ser. Imagina. E também, além disso, tem a pergunta que é: quem vai estar na grande tribulação? Tem várias visões diferentes que vão estar tratando sobre isso, sobre a grande tribulação. E aqui já vamos explicar já algumas visões diferentes, por causa que escatologia, ninguém é o dono da razão, como é coisas que vão acontecer ainda, então abre margens para várias outras interpretações. Sim. E aqui a gente vai falar de alguns que acreditam que a igreja vai passar por esse período todo,
outros que acreditam que a igreja vai ser arrebatada, vai sumir antes disso tudo de acontecer, e outros que falam que vai ser no meio disso tudo, no meio. E a primeira que a gente vai falar aqui um pouco é sobre o pré-tribulacionismo. Só resumido para não perder muito tempo. Ó, como o nosso irmão já falou, o pré-tribulacionismo. O arrebatamento ocorre antes da grande tribulação. A igreja ela é poupada da ira, mas eles vão usar como base nesse texto, que é 1 Tessalonicenses, seu capítulo 1, versículo 10, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Que nem, só uma observação rápida. Tudo que a gente já falou desde o começo, essa tribulação, essa dificuldade, esse aperto que as pessoas vão passar, terremotos, perseguição, meteoro caindo do céu, fome, pessoas morrendo. O pré-tribulacionismo acredita que antes de começar tudo isso, vai um monte de pessoas simplesmente desaparecer. Aqueles que são servos de Deus fiel, que segue a Cristo a risco, do jeito que está a Bíblia, da forma que está escrita aqui, a pessoa está seguindo. Antes de começar tudo isso, vai simplesmente as pessoas sumirem, as roupas, só as roupas, assim que o pessoal acredita. Mas isso tudo vai acontecer antes da grande tribulação. Antes de tudo. Só eles que vão sumir vão ouvir a trombeta, ninguém vai ouvir, vai desaparecer, vai ser uma catástrofe, gente vai estar dirigindo e vai sumir, o carro vai bater, vai estar pilotando avião e vai cair o avião. Assim crê o pré-tribulacionismo. E também tem o meso-tribulacionismo, que a igreja é arrebatada no meio dos 7 anos. A base bíblica que eles vão usar é Mateus capítulo 11 e a 7ª trombeta. 7 anos, eles vão falar que é no meio desses 7 anos. Isso. E detalhe, eles creem que é cronológico, entendeu? Ele acredita que vai ser primeiro os selos, depois vem trombetas, né? Aí depois as taças. Ou seja, eles acreditam que na última trombeta vai acontecer o arrebatamento e depois vai ter a continuação com a taça, né? Vai ter a continuação com as taças da ira. Então, assim, por isso que eles acreditam que vai ser arrebatado no meio dela, entendeu? E esses 7 anos de tribulação a gente já vai responder daqui a pouco. Isso. E nós vamos ver que também existe o pós-tribulacionismo. Nós estamos trazendo aqui as 3 escolas que são mais conhecidas. O pós-tribulacionismo, a igreja passa por toda a tribulação, desde o início e até o final. O arrebatamento só acontece com a volta de Cristo, que vai usar como base Mateus, onde nós estamos lendo, Mateus capítulo 24, ao 29 ao 31, Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículo 16 ao 17. Todo esse texto seria isso, analisando cada uma visão. Então, o antes de tudo acontecer, antes do anticristo aparecer, a igreja é arrebatada. Some todo mundo, fica só as roupas. Só as roupas, que são as pessoas escolhidas. O meso-tribulacionista vai conhecer o anticristo, mas assim, aquela parte boa, que é os 3 anos e meio. De paz, depois na metade vai sumir. E na metade vai sumir. Agora o pós acredita que nós vai estar passando aqui tudo. Vai passar tudo. Vai estar no começo, no meio e no fim. Perseguição. Tudo. No final a gente vai se deparar com Jesus vindo no céu com poder e glória. Mas antes disso vai passar por tudo. Assim a visão do pós-tribulacionismo. Agora pergunta sobre essas visões. Certo. Por que falam que a tribulação dura 7 anos? Por que eles falam isso? É que eles vão basear isso Daniel, no seu capítulo 9, versículo 27. Ali eles se baseiam nas 70 semanas de Daniel. E eu vou ler o texto aqui, para os irmãos entenderem melhor. Daniel capítulo 9, né, versículo 27. Isso. Esse texto aqui, eles acreditam que vai ser 7 anos. Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar sacrifícios e a oferta de manjares. Sobre as alas da abominação virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Detalhe,
Quando fala uma semana, é semana de anos. Sim. Uma semana para nós tem 7 dias. 7 dias, certo. Mas em leitura profética, aqui no livro de Daniel, quando fala uma semana, quer dizer que é 7 anos. 7 Cada anos. dia das semanas é um ano. Aham. Beleza? Então, aqui, ó, eles, por causa dessa semana que acreditam que ele vai fazer, essa pessoa aqui que ele tá falando que vai fazer uma aliança, eles acreditam que é o anticristo. Então, eles falam que essa uma semana vai ser esses 7 anos de tribulação, e na metade dela que ele vai romper aqui a aliança, romper não, né? Ele vai fazer cessar o sacrifício. Eles entendem como que vai romper a aliança. Então, fazendo cessar esse sacrifício, eles creem que rompeu a aliança e acreditam que a igreja vai sumir, o meso. Assim crê o meso. Agora o pré é antes. O pré é antes. Antes dessa aliança 70, aí. certo. E nós vamos ver que, pensando nessas 3 visões, nós podemos pensar, mas é obrigatório aceitar que são esses 7 anos literais? Bom, para quem crê que as 70 semanas já se cumpriu, não precisa. Não Porque se você entende se as 70 semanas terminou em Cristo, Sim. a Bíblia vai definir que não vai definir uma duração exata, né, da grande tribulação. E nós vamos ver que nós entendemos que as 70 semanas de Daniel, elas já foram cumpridas em Jesus. E não há base clara para afirmar que ainda restam 7 anos literais para se cumprir. Portanto, vejo a grande tribulação como um período real, futuro, de sofrimento intenso, mas sem precisar fixar o tempo definido. Mas tem alguns versículos que a gente vai ler aqui agora. Eu vou ler mais ou menos uns 4 aqui. Certo. Parece, não tô falando que vai ser isso, mas lendo esses versículos que a gente vai ler agora, parece que a tribulação vai durar mais ou menos uns 3 anos e pouco, sabe? 3 anos e meio, por aí. Pelos esses versículos, parece que é isso. Quais são os versículos? Ó, primeiro é Daniel 7:25. Primeiro que eu não tô falando aqui que a tribulação vai durar 3 anos e meio. Não tô afirmando isso. Eu tô falando com os versículos que a gente vai ler aqui agora. Parece que é 3 anos e meio. E se você não acredita, vem comigo. Abre a Bíblia. Abre a Bíblia aí. Ó, Daniel capítulo 7, versículo 25. Olha só o que vai falar aqui, ó. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues à sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bom, tá falando aqui que eles vão ser entregues, o reino vai ser entregue na mão do anticristo, que o anticristo aqui, esse aqui, ó, que vai proferir palavras contra o Altíssimo, vai destruir os santos do Altíssimo, é aquele chifre que a gente leu quase agora. Tá falando aqui, ó, que vai ser entregue tudo na mão dele, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Certo. Aqui, ó, com esse modelo profético aqui de Daniel, um tempo é 1 ano, 2 tempos é 2 anos e metade de um tempo é metade de um ano. Então, Metade. 1 mais 2 e metade vai dar o quê? 3 anos e meio, verdade. Parece que é 3 anos e meio. Certo. Agora vamos pro próximo. Vamos pro próximo que Qual que tá é o próximo, né? Apocalipse capítulo 12, 12. Apocalipse 12. Vai abrindo aí. no versículo 14. Olha lá. Que vai 12, falar versículo assim, ó. 14. Ó, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águias, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentado por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Certo. Não vou entrar em muitos detalhes sobre quem é essa mulher, porque tem várias interpretações sobre essa mulher. Uns vão acreditar que essa mulher é Maria, mas esse cai por terra, esse daqui. Outros vão acreditar que é o povo de Israel, essa mulher. Outros vão acreditar que é a igreja, e outros vão acreditar que é o povo de Deus, desde Abraão, desde do Noé até os dias de hoje. Tem gente que vai acreditar assim. Mas o que eu quero falar é desse tempo aqui, porque esse tempo aqui, ó, que tá falando, também é na grande tribulação. Também. E tá falando aqui, ó, tempos e... Cadê o versículo aqui de novo? Ó, vai falar aqui, ó, que é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo.
Certo. De novo, um tempo, um ano, e tempos, 2 anos e metade de um tempo. Entendi. Também tá aparecendo que é 3 anos e meio. Aham. Agora vamos pro próximo texto. Próximo texto. Apocalipse capítulo 11. Abre aí versículo 2 e 3. Abre aí. também. O versículo vai falar assim, ó. E deixará o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui tá 42 meses. falando que a cidade santa, ou seja, Israel, vai ser entregue às nações para ser pisada. E isso no governo do anticristo. E isso aqui vai ser na grande tribulação. Por quê? Porque o capítulo inteiro vai tratar sobre as 2 testemunhas que vai profetizar na grande tribulação. Então não tem como falar que não é. E 42 meses, faça a conta aí e você vai ver que vai dar 3 anos e meio, de acordo com o calendário judaico. 3 anos e meio. Agora vamos pro próximo, que é Apocalipse 13, versículo 5. Vai falar mais ou menos assim, ó. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Aqui está falando mais uma vez do anticristo, que ele vai ter autoridade durante 42 meses. Entendi. E agora, como é que fica? Como é que fica? Entendeu? Pois é. Mas deixa eu te perguntar também, outra coisa, já entrando no assunto também, o anticristo e a perseguição, como é que é? Sabe? Pode nos explicar? Então, durante esse período, a Bíblia que diz que vai surgir um líder, que a gente vai conhecer ele como o anticristo, e ele vai perseguir os santos, exigir adoração e implantar sua marca. É isso que ele vai querer fazer. Aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. E também tem aqui ele falando da marca, que é Apocalipse 13, do versículo 16 ao 17. Eu já estou aqui em Apocalipse 13, vou ler primeiro Apocalipse 13 e depois a gente lê aqui o 2 Tessalonicenses, que vai falar um pouquinho dele. Certo. Ó, vai falar aqui, ó, Apocalipse 13, 16 e 17. E fez que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Certo. E detalhe, quem receber essa marca vai ser condenado por Deus. Com essa marca pode fazer o quê? Comprar e vender. Somente com ela vai poder Só fazer com isso. essa marca pode comprar e vender. Só com essa marca. Eita. Por isso que ninguém quer estar aqui nessa grande tribulação. Estreitou, hein? E agora tem Tessalonicenses. E aqui vai falar um pouquinho dele, se eu não me engano. Certo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e o 4. Abre também, juntamente conosco, e continue acompanhando esse vídeo. Se você está conosco também até agora, já curte, comenta, compartilha, tá aprendendo, pega um caderno também, vai anotando. Isso aí, vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, do 3 e o 4, vai falar assim, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E olha a audácia que esse cara vai ter. Entendeu? Pra mim, ao meu ponto de vista, ao ler esse texto aqui, tá parecendo que ele não vai se levantar somente contra os cristãos. Tá parecendo que ele vai se levantar contra todas as religiões. Porque, ó, aqui tá falando aqui, ó, levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, se o cara adora uma cadeira, ele não vai poder mais. Vai ter que adorar só o cara. Adorar ele. Tem que adorar só ele. Então é complicado. Aqui, ó, no 13, versículo. Aqui no versículo, no capítulo, Apocalipse 13, versículo 5 e 6, lá também vai falar que ele vai blasfemar contra Deus e vai guerrear contra os santos. Ou seja, esse cara, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Vai então, ser esse, a grande tribulação. Entendeu? Esse é o anticristo. E depois aqui no 20 vai falar como que ele venceu os santos. E esse vale a pena ler. Certo. Olha só, ele vai vencer os santos. E olha só como que ele vai vender esses santos, que para alguns
esses santos é a igreja e para outros é judeus. Mas olha só como é que ele vai vencer. Como que ele vai vencer os santos? Agora eu fiquei curioso também. Como será que ele vai vencer esses santos nessa grande tribulação? Olha só. Apocalipse 20, versículo 4. 20, versículo E vi 4. tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. A besta é o anticristo. Nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando já no final da grande tribulação, no milênio, que vai ser um próximo vídeo que a gente vai fazer também. E tá falando aqui que eles vão ser degolados, vão ser mortos. Eita. Vão ser mortos. Vão ser mortos. É assim que ele vai vencer. Matando. Entendeu? Ele vai vencer matando. E aí Ainda bem que, complicado. como o Paulo já tinha falado, né? O morrer é Cristo. Aí eu falo, Não viver é Cristo, morrer é lucro. Com certeza. Aí a pergunta, quando é que termina tudo isso, cara? Quando termina essa tribulação? Meu Deus do céu, é complicado. Ela termina com a volta gloriosa de Cristo. Glória. Glória a Deus por isso. Vai mostrar Mateus 24, onde nós estamos usando Mateus 24, versículo 30 ao 31, Apocalipse 19, Daniel, capítulo 7, versículo 21 ao 22. Você quer abrir e também... eu vou abrir só o Apocalipse 19, por causa que o Daniel a gente já leu. O Daniel já leu. E o Mateus também. Mas... Ixi, o Apocalipse 19 é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas aqui vai falar aqui, ó, logo depois dessas coisas, o céu no céu como E logo depois dessas coisas ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação, glória, honra, poder e poder pertence ao nosso Senhor, nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Bom, é muita coisa, no versículo 11 em diante. Detalhe, essa grande prostituta aqui, depois nós vamos fazer um vídeo sobre ela também, que é sobre de Apocalipse também. Curte aí, ó. Se chegar em 500 visualizações, a gente já vai preparar o vídeo da grande meretriz, que é a grande prostituta, e vai falar o nosso ponto de vista de quem é ela, tá bom? E aqui no versículo 11, diante do 19, vai falar: viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Depois você lê aí na sua casa o capítulo inteiro, que é muita 19. Coisa. Vai falar da volta de Cristo. E vai juntar com Mateus 24 e Daniel 7, 21, 22, que vai falar que o chifre guerreou contra os santos e venceu até que veio o ancião de dias. Que esse ancião de dias é Jesus. E aqui Mateus 24, 30 ao 31 vai falar da volta dele também. Vai falar da volta dele. Agora, para encerrar, eu vou já fechar vou encerrar aqui vou fechar minha fala aqui, nesse exato momento. E eu vou fechar aqui minha fala dizendo do porquê que eu creio que Jesus vem no final da grande tribulação e a gente vai estar aqui o tempo todo. Certo. Por que eu creio assim? Porque, que ele mesmo diz lá em Mateus 24. Pode ler Mateus 24, no versículo 29, se não me engano. Ele vai falar que logo depois da tribulação daquele dia. Então, inegavelmente, Jesus vai voltar no final dela. Ele mesmo, com a própria boca dele, ele fala. Depois a gente vê aqui, vê que lá em Daniel, vê que o anticristo está guerreando contra os santos e vencendo. E esses santos que ele está guerreando contra é aqueles que vão receber o reino de eternidade e eternidade. Quem é os santos que vai receber o reino de eternidade e eternidade? Quem será esses santos? É a igreja. A igreja. É santo, né? E como é que, chamado tipo assim, esse santo é aquele que o Senhor Jesus fala assim, vinde bendito do meu Pai para o reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Não é a igreja, esse santo? Só para ficar claro, quando é chamado de santo, vem trazido para separado. Isso mesmo. Então, e no Novo Testamento, a palavra santo sempre está se referindo à igreja. Sempre. Então, a igreja é um povo separado. Em outras palavras, a igreja é um povo santo. Terceiro,
Porque, ó, Jesus, ele vai voltar lá na última trombeta. Na última Verdade. trombeta. Última trombeta, porque o apóstolo Paulo fala que vai acontecer o arrebatamento / transformação do corpo ante o toque da última trombeta. E esse Apocalipse aqui 19 que a gente leu é o toque da última trombeta. Porque se você for olhar aí na sua Bíblia e ler o que acontece na última trombeta, vai narrar a volta de Jesus Cristo. É Tessalonicenses capítulo 4. Também. E também Jesus, ele fala que quando ele vir do céu, ele vai enviar os seus anjos com um rijo clamor de trombeta. Pois é. Ou seja, na última trombeta ali também não tem como ter duas últimas trombetas. Então, é complicado. Duas últimas não fecha. Essa conta não fecha. E quarto, aqueles santos que foram degolados em Apocalipse, que a gente acabou de ler aqui. Foi Apocalipse versículo 20. Olha só esse detalhe. Por que eles foram degolados? Olha só. Rapidinho, mais uma vez. Ó, cadê? E foram havia as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Aí eu pergunto, algum judeu vai morrer por causa de Jesus? Só se deixar, ele mata você por causa de Jesus. E pela palavra de Deus, a Bíblia. Então quem que prefere ser degolado e morto do que receber uma marca? E ao invés de receber essa marca, ele prefere testemunhar o nome de Jesus e ficar se apegar na palavra de Deus, ao invés de receber uma marca. Quem é que faz isso? Pois é. Normalmente é os cristãos, né? Se não é o cristão, então quem é esse povo? Então por isso que eu acredito que a gente vai estar aqui na grande tribulação. Sim. Isso aí. Eu creio também dessa forma. Eu creio. Graças a Deus por isso. Ainda bem, senão ia virar debate agora. Senão agora cada um ia ficar no canto da mesa. Mas eu creio também que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Ela vai ser preservada por amor que Deus ele tem conosco. E ela vai ser arrebatada com a volta de Jesus. Eu creio. E tipo forma. Assim, da forma que a gente crê, que da mesma forma, senão ia estar do outro lado da mesa. O que eu creio, como que eu creio que vai funcionar na grande tribulação? Sim. Primeiro que no texto fala, tem Apocalipse, eu acho que é 2 ou 3, não estou lembrado do versículo. Eu vou pesquisar depois, vou colocar aqui, ó, para vocês verem. Lá fala que a gente vai ser poupado vai ser livrado da tentação, se eu não me engano, alguma coisa assim. Fala com a igreja lá que ela vai ser poupada ou tirada, alguma coisa assim, da tentação que há de vir sobre todo mundo. Sim, a tentação. Tentação não é a mesma coisa que tribulação. Então diferente. Eu creio que Deus vai nos guardar da tentação, por exemplo, de receber a marca da besta para poder comprar alguma coisa, porque vai ser uma tentação isso daí. Não vai ser tentado. Deus vai nos guardar dessa tentação. E da mesma forma que Deus derramou as pragas, né? As pragas lá no Egito e não atingiu nenhum hebreu, assim eu creio que vai ser também com a igreja no fim dos tempos. Deus vai derramar as pragas, vai atingir os ímpios, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que seguiram o anticristo, vão ser tudo atingidos pelas pragas, porque vai ter doenças, vai ter terremotos, e, como eu já falei, e a igreja não vai ser atingida por nada dessas. Assim eu creio. Amém. E como está aqui escrito aqui, ó, que eu deixei anotado, nós ia falar um pouquinho como a gente crê nas 70 semanas, mas nós vai deixar pro próximo vídeo. Vai ficar com a dúvida aí. Fica aqui, ó. Espera aqui que nós já vai fazer no próximo vídeo 70 semanas. Falando sobre as 70 semanas, amém? Amém. E é isso aí. E é como eu já vi pessoas também trazer um exemplo de Noé e a sua família, que são preservados, mas eles estão preservados ali no meio do dilúvio. Né? Eles estão ali sendo guardados por Deus no meio do dilúvio. Sim. Então a igreja ela passa. Pra mim, ela vai passar por toda essa dificuldade, mas ali guardada da mesma maneira que não é que a sua família estava sendo guardada. E eu já vi umas explicações, já teve até uma pessoa que me falou, não, mas o Noé ele estava acima das águas, mas estava na terra ainda. Ele estava na terra, ele não tinha saído do planeta Terra. Sim. Ele estava acima da água, porque a não ser que fosse um submarino para ficar embaixo, então não tem como. Tinha que ficar em cima da água, mas ele ainda estava na terra, não tinha sido tirado da terra. A chuva bateu no barco, a chuva bateu na arca, mas ali estava sendo guardado por Deus. Mas é isso aí, então
esse é o vídeo de hoje que a gente gravamos sobre escatologia, sobre a grande tribulação. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar nos comentários, pode perguntar lá no nosso Instagram também. Se quiser marcar algum bate-papo também, algum debate, estamos aí para debater sobre esse assunto, sobre esse tema que eu gosto muito de falar. E debate ideias, né? Não pessoas. Com certeza. E é isso aí, eu encerro minha fala as 3 aqui. ideias. Com certeza, né? Pode falar. O nosso objetivo não é impor nenhuma visão, não é. Mas mostrar, como nós trouxemos aqui, mostramos as 3 visões mais conhecidas e convidar vocês a examinar as Escrituras. Isso que nós queremos colocar a palavra, mostrar a palavra, pedir para você também abrir a Bíblia aí, ler junto conosco, porque nós temos que examinar, nada mais, nada menos que através da palavra. Com certeza, e por isso que é o nome do canal, através da palavra. Tudo que a gente for falar aqui, a gente vai sempre procurar falar através da palavra, dentro do texto. Então, confira na sua casa, vê se nós falou besteira, se nós falou, deixa seu comentário, se nós não falou, deixa seu comentário também, deixa seu like, compartilha, e é isso aí. Compartilha a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida por mais um vídeo, por acompanhar nós nesse vídeo. Deus é com você. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.